vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel e esse daqui é o meu canal sobre animes. Hoje é respondendo comentários das reviews 74 e 75 de Boruto, continuando aqui no arco do Mitsuki, onde o Mitsuki não aparece. Muito provavelmente você achou que esse vídeo não ia rolar, justamente porque normalmente ele sai na segunda-feira, mas antes tarde do que nunca. Então cá estou eu para responder os comentários de vocês. E olha só, mais uma vez, várias pessoas discordando de mim. Entretanto, estamos aqui para discutir, para conversar numa boa. Sem mais enrolação, então vamos aí ao primeiro comentário que eu separei. O Thales comentou sobre a etapa final que o Boruto fez, né, sobre o seu eu interior, críticas e tudo mais. E se o Boruto passou, como diabos o Kabuto conseguiu passar, já que ele tava meio doido da cabeça naquele período ali dentro do Shippuden. E o engraçado é que eu comentei sobre isso aqui lá na review e eu questionei justamente essa falta de interpretação do roteirista de Boruto. Eu não sei nem se dá pra dizer que é uma falta de interpretação, mas ele mexeu em uma coisa que não deveria ter mexido. Porque pelo que deu a entender nessas fases em que o Boruto foi passando, você tem que ser uma pessoa boa, digamos assim. E convenhamos que o Kabuto e até mesmo o Orochimaru de bons naquela época não tinham nada. Então como diabos aquele Kabuto que não sabia nem mesmo quem ele era, que possuía aquela admiração pelo Orochimaru, que as cobras já conheciam muito bem, assim, como que esse cara conseguiu passar nessa fase? É até compreensível ele passar lá na primeira fase, na segunda fase, mas essa terceira fase, nessa fase aqui, pra ser mais preciso, o Kabuto deveria ter sido barrado e comido pelas mulheres cobras. E foi exatamente sobre isso que eu comentei lá na review. Eles tocaram em uma coisa do passado e não souberam tocar nela direito. Ficou parecendo que essa ação do passado estava errada e foi mal feita pelo Kishimoto. E se não fosse esse exame em cima do Boruto, nós nunca saberíamos como diabos faz para conseguir o modo Sannin das cobras. Mesmo que o Orochimaru e o próprio Kabuto já tenham comentado assim por cima, ainda assim era uma coisa um tanto quanto superficial e a gente não sabia muito sobre o procedimento da coisa. Mas chegou esse novo diretor de Boruto e colocou o erro do Kishimoto aqui na nossa cara. E muitas pessoas acreditam que isso daqui, esse formato, seja um erro do Kishimoto. Já eu particularmente não acredito tanto assim, por mais que eu adore culpar o Kishimoto por vários erros de Naruto, esse erro aqui de Boruto barra Naruto não foi culpa dele, ao menos na minha opinião. Vamos lá, o Kishimoto ele não está mais em ligação com o anime de Boruto, ele está ligado apenas na produção do mangá de Boruto, ou seja, o Kishimoto não tá lá no estúdio analisando e vendo como o pessoal tá roteirizando e animando a obra de Boruto. Desse modo, nós temos o famoso gato sai, rato passeia. E pra quem não sabe, a direção de Boruto mudou recentemente, pra ser mais exato, desde o primeiro episódio desse arco do Mitsuki, e por conta disso tá essa ladeira abaixo aí de qualidade. Então eu particularmente não acredito que essa decaída em Boruto seja culpa do Kishimoto. Mas se alguém pegasse a minha obra e colocasse ela em decadência, eu ficaria puto e tomaria ela de volta pra mim. Mas aí já entra a parte da jurisdição até onde o Kishimoto pode mudar alguma coisa lá dentro. Mas ok, seguindo o próximo comentário, nós temos o Pedro Milgrau comentando sobre a possibilidade do Mitsuki ter ido atrás do Toneri na lua. Eu fico verdadeiramente impressionado como o pessoal tenta desde o início da obra ligar o Mitsuki ao Toneri. O engraçado é que como isso daqui tá muito mal explicado, né, sobre o próprio Mitsuki, a vontade dele e tudo mais, querendo ou não, há uma pequena possibilidade deles terem uma ligação, que seria ali, né, como nós imaginamos, a origem do Mitsuki ser a base do DNA de Otsutsuki. Entretanto, nós temos aqui o pensamento sobre aqueles outros Mitsukis, nós temos o pensamento em cima do log, que visivelmente não tem nenhuma semelhança com o Otsutsuki, e nesse momento nós temos o Mitsuki, que é um dos experimentos do Orochimaru, e que no presente momento ele está na fase adolescente. Mas ainda assim eu não acredito nessa ligação do Mitsuki aos Otsutsukis, porque seria algo mirabolante demais. Mesmo sendo o Orochimaru por trás da criação do Mitsuki, ainda assim eu acho que seria algo muito mirabolante dentro da obra de Boruto. Entretanto, nós sabemos que o Mitsuki é um ser artificial que possui o modo Sannin das cobras. Ponto final, basicamente. É só isso que nós sabemos. Nós não sabemos a origem dele, com o que especificamente ele foi feito, a base das células dele, como ele consegue captar chakra, como ele consegue esse modo Sannin das cobras. Nós não sabemos basicamente nada do Mitsuki. Ele é um experimento científico e é isso, ponto final. Nós não sabemos mais nada sobre ele. Entretanto, ainda assim eu não acho que ele possua ligação alguma com o Toneri ou com algum Otsutsuki, mas obviamente
obviamente eu posso estar enganado, essa é só a minha opinião, então comenta aqui embaixo se você acha que o Mitsuki possui ligação ou não com algum Otsutsuki. Pois bem, tiveram algumas pessoas comentando sobre algo que eu falei lá na review, mais especificamente sobre a Sarada utilizar seu Sharingan na névoa, e nesse momento aqui muitas pessoas disseram que eu estava errado, que a Sarada, ela de qualquer modo não conseguiria enxergar o Boruto porque o próprio Kakashi não enxergava na névoa quando ele enfrentou os Zabuzamomote, o demônio do gás oculto. Entretanto, vocês estavam certos, mas eu também estava certo, só que eu estava mais ou menos errado. Para ser mais exato, eu acabei não contextualizando exatamente o que eu queria dizer, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer isso e deixar tudo bem explicadinho. No momento em que o Boruto se afastou da Sarada, a própria deveria ter ativado seu Sharingan e corrido atrás do Boruto. Tanto que se a gente pegar o episódio, o Boruto ele não tá em um take e some no outro. Muito pelo contrário, ele vai sumindo aos poucos dentro da névoa. Isso daqui, de certo modo, acontece rapidamente. Entretanto, a Sarada pode também rapidamente ativar o seu Sharingan ou rapidamente ir atrás do Boruto. Mas não foi isso que aconteceu. Ela ficou parada, falou Boruto e depois começou toda aquela cena. E o que eu queria dizer lá na review é que eu acho que a Sarada deveria ter já ido atrás do Boruto e ativado o seu Sharingan. Porque no momento em que o Boruto começasse a se afastar, a Sarada já fosse atrás dele, dificilmente ela perderia ele de visão. Mesmo que ela não conseguisse enxergar ele na névoa densa, ainda assim ela conseguiria ouvir os passos dele, a voz dele e conseguiria seguir ele sem problema algum. Foi basicamente isso daqui que eu quis dizer lá na review, só que eu não contextualizei muito bem e as pessoas acabaram achando que eu estava falando A, quando na verdade eu estava falando B. Peço desculpas aqui por não ter me expressado muito bem. Sempre que vocês acharem que eu estou errado em algum ponto de vista, podem comentar, a gente está aqui para discutir. Eu sei muito bem que o pilar principal desse canal é eu falar uma coisa e vocês falarem outra, entretanto algumas vezes é só diferença de interpretação da minha parte com vocês ou da parte de vocês comigo. Nesse caso aqui não foi falta de interpretação de vocês, eu apenas que me expressei mal. E ainda focando na Sarada, nós temos aquela discussão, ela foi inútil, ela não foi inútil, foi roteiro, ela vai ser uma Sakura da vida. Vi muitas pessoas realmente irritadas pelo fato de eu ter chamado a Sarada de inútil. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso porque a Sarada foi realmente inútil. Ah, Bia, mas foi o roteiro favorecendo o Boruto. Sim, meu amigo, eu sei disso, em momento algum eu disse que não foi isso. Muito pelo contrário, eu falei não somente na review como também no cronograma que o Boruto tá ganhando muito destaque para um arco que teoricamente falando não é dele. Mas ainda assim a Sarada no momento de tela que ela teve, ela foi inútil, não tenho que negar. Naquele momento ali em que o Boruto foi se afastando dela, ela primeiro falou Boruto e depois ela começou a andar, só que quando ela começou a andar, o Boruto já tinha desaparecido. Então se ela tivesse começado a andar no momento em que o Boruto se afastou dela, a situação seria completamente diferente. Já tem uma parte da fandom da Sarada ficando irritada com isso, porque o pessoal tá começando a comparar ela a Sakura. E bem, não tenho o que falar, a Sarada foi inútil durante esses momentos, a Sakura foi inútil em Naruto durante vários momentos, e eu sinceramente espero que essa mesma coisa não aconteça com tanta frequência em cima da Sarada, justamente porque a Sakura foi uma personagem com muito potencial, mas muito mal explorada, e a Sarada, na minha opinião, é claro, ela tem mais potencial ainda do que a sua própria mãe. Então deixar a Sarada de lado, como Kishimoto fez com a Sakura, simplesmente não dá pra aceitar. Teve esse momento aqui de destaque pro Boruto, beleza, dá pra, digamos assim, engolir goela abaixo, mas em questão de peso de personagem, mesmo que o Boruto seja o principal, a Sarada pode entregar um roteiro tão bom quanto o próprio Boruto. Um grande exemplo disso é o Gaiden, que todo mundo basicamente adorou, e quando o destaque voltou pro Boruto, a galera ficou pé da vida, porque eles queriam que o destaque ficasse apenas na Sarada. Então assim, nós temos agora uma personagem com um potencial maior do que a sua própria mãe, e a direção, produção, roteiristas de Boruto definitivamente não podem deixar essa personagem de lado, ofuscada pelo Boruto. Não que eu não goste do Boruto, mas na minha opinião a Sarada tem tanto potencial quanto o próprio Boruto para carregar essa obra. Teoricamente falando, o Boruto que deveria carregar como foi o Naruto no passado. Mas tá um pouco complicado porque mesmo depois de todos os auês que o Boruto causou, os pedidos de desculpas e tudo mais, ainda assim tem pessoas que não gostam dele. E agora, né, só nos resta esperar pra ver se o Boruto fica mais cativante e se a Sarada vai ganhar mais destaque. Eu não diria nem ganhar mais destaque, porque destaque não é sinônimo de qualidade. Mas assim, no momento em que a Sarada aparecer, se ela for bem aproveitada em 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos,
minutos, na minha opinião já tá de bom tamanho. O que não pode acontecer é ela aparecer no momento e não mudar nada na obra. Ou pior ainda, ela aparecer, ter uma situação em que ela pode se destacar e ela não fazer nada. Aí nesse momento aqui que ela vai ser com toda certeza chamada de inútil, como foi o caso da Sakura e todas as mulheres de Naruto durante o Shippuden e o Naruto clássico. O que é uma pena, as personagens femininas tinham um grande potencial e foram muito mal exploradas. Eu espero que o mesmo não aconteça em Boruto. Mas enfim, pessoal, esse foi o Respondendo Comentários de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se você que está me assistindo gostou, deixa o seu like no vídeo que me ajuda demais. Só lembrando que já saiu o cronograma dos próximos 3 episódios de Boruto, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, caso você queira dar uma conferida depois. E se for a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho também, faz todo aquele esquema chato do YouTube para receber notificação. Mas se ainda assim você não receber notificação, me segue nas redes sociais que eu tô sempre avisando quando sai vídeo novo por lá, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, falou, valeu e tchau!